o quanto eu me valorizo, o quanto eu estou me valorizando mediante as coisas que eu faço, falo e meu comportamento. Será que Deus me enxerga da forma que eu me enxergo? Ou Deus quer que nós vamos muito, muito além de onde estamos hoje? Como será que Deus quer que estejamos no futuro? Tudo isso vai depender do que eu fizer hoje, vai depender do que você fizer hoje. Tudo que nós estamos plantando hoje, nós iremos colher. E essa semana estou estudando sobre Gênesis. E eu já li algumas vezes essa passagem, mas exatamente essa semana me chamou muita atenção. Foi no dia 23 de janeiro. E aí eu passei esses dias estudando sobre isso, né? E aí tem algo que eu achei muito incrível e eu quero passar para vocês. Eu sempre ouvi e eu tinha uma dó de Jacó. Eu sempre ouvi assim, que Jacó se apaixonou por Raquel e trabalhou 7 anos por Raquel. E no dia do casamento foi enganado pelo seu sogro Labão, casou-se com Lia. Até aí é tudo verdade, tá tudo certinho. Agora é que dá uma distorcida, pelo menos foi o que sempre foi passado pra mim. E aí, Jacó ficou furioso e foi brigar com o sogro Labão, e falou: por que você me enganou e tal? Calma, agora você pode casar-se com Raquel. Gente, eu sempre achei, sempre foi passado pra mim, que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado e casou-se com Lia. Depois trabalhou mais 7 anos por Raquel. Não, foi. É verdade? É verdade. Porém, ele casou com Lia e aí o sogro falou: olha, vamos resolver o assunto aqui. Fique esta semana e cumpre as suas obrigações de marido com Lia, e a semana que vem eu te dou Raquel como esposa. E aí você trabalha para mim mais 7 anos. Ele teve que trabalhar? Ele teve que pagar por Raquel. Porém, ele já tinha Raquel. Ele ficou uma semana com Lia, cumprindo as suas obrigações de marido, e depois casou com Raquel. E eu achando que o pobre coitado do Jacó trabalhou 14 anos para ter a Raquel. Você entendeu até aqui? Como que você sempre ouviu essa passagem? Foi do mesmo jeito que eu ou não? Bom, eu só descobri eu mesma lendo a Bíblia. Por isso eu digo, leia você a sua Bíblia, para que você não seja enganada e para que Deus possa revelar a você mesmo, tudo que Ele quer dizer para você. Bom, a história de hoje fala sobre Lia. Lia, na minha opinião, na minha interpretação, foi uma mulher incrível. Raquel também, porém Raquel era meio surtadinha, né? A Lia era uma mulher mais centrada. E quando Jacó chegou como que é o nome? Não lembro. Província, vamos falar província. Quando Jacó chegou, quando viu Raquel, ele se apaixonou. Porém, a irmã mais velha era Lia. Ele não sabia que ia ser enganado e casou-se com as duas. Passou-se o tempo, Lia era completamente apaixonada por Jacó. Completamente apaixonada. Então, olha só o que diz a Bíblia. Eu vou ler aqui. O nascimento dos filhos de Jacó. E concebeu Lia e deu à luz a um filho e chamou seu nome Ruben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Olha só. Lia teve o primeiro filho, colocou o nome dele de Ruben, falou que foi o filho da aflição, que Deus a atendeu, e que agora Jacó a amaria, porque ela deu a ele um filho. Presta bem atenção, isso me chocou muito quando eu estava lendo essa semana, porque tem um pouquinho da minha vida, da minha história. Eu lembrei de como eu era antes. E aí, Lia deu o primeiro filho a Jacó e falou: agora ele vai me amar, porque eu estou dando um filho a ele. E Deus não permitia que Raquel tivesse filhos, porque Raquel zombava de Lia, porque sabia que todo o amor de Jacó era dela, de Raquel. E aí, não adiantou. Lia teve o filho, Jacó foi lá, viu, meu filho amado, meu primeiro filho, meu primogênito e tal, mas foi dormir com Raquel e foi ficar com Raquel. E aí passa-se o tempo, Lia tem o segundo filho,
E olha só. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. O segundo filho de Jacó com Lia, o nome era Simeão. E ela falou: Deus viu quanto eu era desprezada e deu-me mais um filho, e agora meu marido irá me amar. Então toda a expectativa de vida da Lia estava em um homem, e o nome dele era Jacó. Tudo que ela fazia era por Jacó, era para Jacó. Você consegue entender que quando a gente não se enxerga, quando a gente não se valoriza, quando nós não sabemos quem somos de verdade, tudo que a gente faz na vida é para aquela pessoa. E o quanto aquela pessoa está me valorizando. Muitas das vezes Deus não permite que aquela pessoa nos ame verdadeiramente, não é porque Deus é ruim, Deus é bom, tudo que Ele quer é que a gente seja feliz. Porém, existe uma jornada, existe um caminhar, e este caminhar precisa ser com Deus. Porque só quando eu tiver dentro de mim o amor verdadeiro preenchido aqui dentro, eu vou conseguir ser feliz verdadeiramente. Porque é muito importante ter o temor a Deus. Porque se eu temo, ter o temor não é ter medo, porque Deus não é ruim, Deus é bom. Ter o temor é eu me precaver, é eu não querer fazer as coisas que é más aos meus olhos, aos olhos de Deus, porque Deus está tentando me prevenir de algo. Então, por temor e por amor a Deus, eu não faço o que é errado. Você consegue entender? Lia teve o primeiro filho e ela falou: meu marido vai me amar porque eu dei o primeiro filho dele e ele vai me amar, e ele a desprezou. Teve o segundo filho, o primeiro Rubem, o segundo Simeão, e ele a desprezou. Todo o amor dele era de Raquel. E Raquel era meia surtadinha. E aí passou-se o tempo. Olha só o que aconteceu. No 34. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: agora, esta vez, se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o nome dele Levi. Rúben, Simeão e Levi, o terceiro filho de Jacó, com Lia. E Deus não permitia que Raquel tivesse filhos. E isso foi deixando ela mais surtadinha ainda. E o que Lia fez com o terceiro filho? A mesma coisa. Quando eu não me valorizo, quando todo o meu valor está depositado em uma outra pessoa, em um ser humano, é porque eu não estou me valorizando. E quando o meu amor está depositado naquela pessoa, é porque falta algo. Olha só, eu vou contar para você um pouquinho da minha história. Quando eu me casei, obviamente eu amava. E eu achava que tudo era a 8ª maravilha, né? Eu era nova, tudo, primeiro marido, óbvio, meu único, o ex-marido, pai do meu filho único, né? Mas assim, sabe quando tudo é um mar de rosas, quando tudo é flores, quando tudo... Ai, tem perfume de lavanda? Eu era assim, meio iludida, sabe? E muito menina, não tinha... Eu era muito inocente, muito ingênua. Não entendia dos paranauê da vida. E eu amava tanto. Eu amava tanto que eu me anulava. Eu não era eu. Eu me anulava para caber. Eu me anulava para estar. Então, quando eu fiz um vídeo, acho que foi ontem, né? Quando eu falo essas coisas é porque eu sei o que eu passei também. E por tudo que eu estudei, quando eu observo alguém, eu consigo enxergar naquela pessoa quem ela é. Ela não precisa falar, só o comportamento eu já sei. Ler o comportamento dela totalmente, 100%, sem ela nem abrir a boca.
Eu vivi, eu passei. E quando a gente passa pela jornada, passa pelo processo, a gente sabe que o outro tá passando também. E aí, eu amava tanto, tanto, tanto que muitas das vezes eu me via numa situação ruim, sendo desprezada, humilhada e estando ali, naquele relacionamento. E pra mim tava bom, nem que fosse um pouquinho, no final do dia tava bom pra mim. E eu não enxergava nada. Era muito amor. Gente, pasmem. Depois que eu tive um encontro com Deus, depois que eu aceitei a jornada, e essa jornada, ela é individual, é você e Deus. Depois que eu me coloquei à disposição para ser moldada, Deus me revelou que exatamente assim Deus me falou, era impossível você continuar naquele casamento. Não tinha espaço para mim. E aí eu entendi que tudo bem. Não era para ser do jeito que eu queria. Tinha que ser como Deus quer. Quando eu me rendi, quando eu disse chega, eu não aguento mais essa vida, eu pedi o divórcio, eu estava doente. Eu estava ladeira abaixo. Não tinha mais vida. Eu vivia no hospital. Tomava tarja preta. Não era eu, não tinha eu. Quando eu optei pelo divórcio, também foi algo muito difícil e muito doloroso, porque o amor era grande demais e eu tinha que suportar tudo aquilo porque era eu ou ele. Tive que dar uma pausa, não lembro exatamente o que eu estava falando, mas vamos voltar para o contexto. Quando eu não me valorizo, tudo para mim fica mais difícil. Quando eu não me valorizo, as pessoas não me valorizam. Eu tenho que me valorizar primeiro para que as pessoas venham me valorizar. É assim na sua vida pessoal, é assim no seu trabalho, é assim na sua vida espiritual, é assim em tudo. Veja bem, eu tenho que me valorizar. Deus te fez linda, bela, do jeito que você é. Deus, Ele te escolheu antes mesmo de você nascer. Foi Deus quem te colocou ali. Deus te escolheu. Então, exatamente do jeito que você é. A única coisa que muda a nossa trajetória são as nossas escolhas. É o que eu escolho para mim. Porque Deus, Ele é bom e Ele cuida. Ele nos direciona exatamente aonde Ele quer que a gente vá. E por que nós temos o tal direito ao livre-arbítrio? A gente faz tudo errado, mas somos nós quem erramos. Deus é perfeito. E Deus, Ele queria me mostrar. Ele queria me mostrar que não é aí que eu te quero. Não é nessa situação que eu te quero. Então a situação em que eu estava era deplorável. Deplorável assim, não era eu. Eu precisava me encontrar. Eu precisava voltar a ser quem eu era. Eu precisava sorrir com leveza. Eu sou uma pessoa expansiva, alegre, sempre sorrindo, só que já não era mais assim. E se eu estivesse sorrindo em algum momento, era um momento e acabava, porque o vazio dentro de mim era tão grande que nada preenchia. Quando eu optei pelo divórcio, obviamente não é o que Deus quer pra gente. Não é. Só que quando eu optei pelo divórcio, era eu ou ele. Então eu tinha que me salvar. Eu tinha que me buscar de alguma forma. Eu quero deixar algo bem claro aqui, porque as pessoas deturpam um pouquinho, né? Então, só para deixar bem claro, ele nunca foi agressivo. Não. Fisicamente não, mas a agressão com palavras, sim. O comportamento de desprezo, de eu não tô nem aí pra você, isso fere, isso machuca, isso nos faz não sentir nada.
Então, quando eu falo que eu sei como você está, é porque eu sei, porque eu já estive deste lado aí. E eu zerei tudo na minha vida. Eu decidi recomeçar. E por causa de sucessivas traições, eu optei pelo divórcio. Eu me divorciei. Foi muito, muito, muito difícil. Para mim aceitar também que eu estava me divorciando foi muito difícil para mim. Então eu meti os pés pelas mãos, eu fiz várias coisas erradas porque eu só queria me livrar daquele amor, eu queria me livrar, eu queria apagar aquilo da minha vida. E por causa disso eu fiz muitas coisas erradas. Bom, voltando aqui à Bíblia, presta bem atenção agora. Presta muita atenção agora. Concebeu outra vez e deu à luz um filho. Lia concebeu mais um filho. Dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de dar à luz. Eu vou ler de novo. Lia e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de dar à luz. Então, quando Lia teve o quarto filho, ela falou, dessa vez eu não quero saber de ninguém. Dessa vez eu louvarei ao Senhor. Então quer dizer, desta vez eu agradeço a Ti, Pai, por poder dar à luz mais um filho. Obrigada. E cessou de dar à luz. Obviamente essa é a primeira parte da história da vida de Lia, Raquel e Jacó. Leia a sua Bíblia, mesmo que por curiosidade, leia a sua Bíblia, seja curiosa, vai lá, a história é linda e tem uma segunda parte que é leia. E aí isso aconteceu comigo também. Então quando eu li essa parte me tocou, porque depois que eu decidi pôr um fim em tudo, eu optei por mim, pela minha vida. Eu tinha que me salvar, era internamente, era uma busca interna, era uma salvação interna, era tudo interno, porque externamente eu estava bem, estava normal, sabe? As pessoas não percebiam, eu não deixava as pessoas perceberem que eu estava doente. A minha família não sabia que eu estava doente. Era 2 ou 3 pessoas ali, muito fechadinho, eu tinha vergonha de estar naquela situação, porque dia após dia eu estava no hospital com crise de ansiedade. Então, isso foi muito dolorido para mim, porque na minha imaginação eu era a mulher mais feliz do mundo. Quando eu casei para ser a mulher mais feliz do mundo e não foi assim. E tudo bem, porque Deus me fez enxergar que era impossível eu continuar naquele casamento, porque não tinha espaço para Deus. Não tem, aonde não tem espaço para Deus, está tudo errado. Recomece, reinicie. Primeiro Deus na nossa vida e depois todas as outras coisas. A palavra de Deus diz assim, como que é o versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É em todas as áreas da vida e também na vida espiritual, e hoje eu consigo entender isso muitíssimo bem. Quando Deus me fez enxergar que era impossível eu continuar ali, porque não tinha espaço para Deus, neste dia eu chorei tanto, e eu fiquei assim, tão agradecida por Deus ter me revelado isso, e eu perdoei, sabe? A culpa não era do outro, nunca é do outro. A culpa, presta bem atenção, a culpa nunca é do outro, é sempre nossa. Quando eu me valorizo, as coisas mudam. Quando eu me valorizo, a situação muda. Se você está casada, valorize-se para que o seu casamento seja lindo e belo. Valorize-se. Você, homem, valorize a sua esposa para que o seu casamento seja lindo e belo. Aceite-se, aceite entrar na jornada, aceite ser moldado. Permita que Deus te molde para que você seja realmente feliz. Podemos ser felizes sim neste mundo. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas o dia mau vem para todos.
Mas diz que no mundo tereis aflições. Então as aflições, elas são pontuais. Não está escrito que no mundo vivereis em aflições. Se você, crente, está vivendo em aflição, tá tudo errado. Acredite. Acredite no que eu estou falando para você aqui. Se você vive, né, em aflição, está tudo errado. Desde que eu me divorciei, eu abri mão de tudo. Eu tive que abrir mão de tudo. Eu optei pela minha paz. Eu abri mão do financeiro pela minha paz. Eu saí zerada do meu casamento. Zerada. Zerada. Você conseguiu entender? Zerada. Sabe por quê? Porque eu optei pela minha paz. E eu falei, eu não quero mais essa vida pra mim. Eu não aceito mais isso pra mim. E a partir de hoje eu vou ser outra pessoa. Quando eu me separei, eu ainda fiz muitas coisas erradas. Eu fui atropelando e colocando as coisas na frente, assim, sem direção. E aí, quando Deus me colocou no prumo, eu entrei no caminho e falei, daqui eu não saio mais. Gente, eu vivo os melhores momentos da minha vida. Não importa o que aconteça, eu tenho paz. Não importa o que aconteça aqui dentro, o que tem aqui, ninguém tira de mim. Então, assim, não importa o que aconteça, eu sempre vou ter paz. Eu posso ter que resolver um probleminha aqui, um probleminha ali, e eu sou muito incisiva com a minha vida. Eu resolvo tudo e deixo resolvido. Eu não deixo que ninguém venha resolver as coisas por mim. Eu resolvo. E eu acho que tem que ser assim. E tudo eu peço direcionamento para Deus. Então, a partir do momento que eu peguei a minha vida de volta pra mim, aí eu falei, daqui ninguém me tira mais. E Deus é maravilhoso, e Deus tem transformado tudo, todos os dias na minha vida. Então eu tô dizendo pra você que é casada, transforme o seu casamento. Como que você transforma? A partir da sua transformação. É impossível, é só a partir da sua transformação. Algumas pessoas que eu converso me questionam, e eu converso bastante nas sessões terapêuticas, eu sempre coloco algum exemplo, né? E eu sempre explico, você não precisa se divorciar. No meu caso, era impossível continuar. E Deus mostrou isso pra mim e me trouxe um refrigério enorme. Mas eu fui traída sucessivas vezes. Então tudo bem. Mas pra você que tem o seu casamento, que você pode estar passando por alguma tribulação, aceite você entrar na jornada. Seja você transformada, aceite você ser moldada para que o seu casamento venha a ser restaurado. Preste bem atenção, é sempre quem está ouvindo que precisa de ajuda. Se você está ouvindo este vídeo hoje, então é você que precisa mudar, independente de você ser homem ou mulher. Eu sou terapeuta, eu só atendo mulheres, mas o vídeo chega para todos. Então, independente de você ser homem ou mulher, se você está ouvindo esse vídeo, a transformação é com você. A transformação começa em você e é de dentro para fora. E a jornada é você e Deus. É algo individual. É você e Deus. E Deus vai te moldar. E é incrível. E Deus cuida, Deus protege, Deus não permite que falte nada. Absolutamente nada. E no outro momento eu conto algumas coisas, mas Deus não vai permitir que falte nada para você. Eu garanto que não vai faltar nada, principalmente a paz. Então todo aquele vazio que eu tinha, e era o vazio que Lia tinha também, porque ela era rejeitada por Jacó, aquele vazio saiu. A história diz também que em um certo momento Jacó falou, mas depois que Lia se valorizou, depois que Lia entendeu que ela tinha que ser valorizada, que ela tinha que se amar primeiro, Jacó ficou com Lia e amou Lia verdadeiramente, mesmo tendo Raquel. Cada um tinha a sua casinha e ele amou Lia verdadeiramente. Então a jornada vale a pena, o encontro com Deus vale a pena, a busca pela sabedoria vale a pena. Então, quando diz aqui, desta vez eu louvarei ao Senhor e o meu filho se chamará Judá. É incrível. É a história de uma mulher que sofreu, e quando ela se rendeu, ela falou, chega. Porque esses filhos não vieram assim, rapidinho. Foram anos. Quando ela se rendeu e falou, agora chega. Agora é eu e Deus. Deus invadiu o interior dela, preencheu
tudo que estava faltando. E aí ela não precisava mais do Jacó. Ela não precisava de mais nada. Ela poderia ter, se ela quisesse, como ela teve. Mas o primeiro na vida dela era Deus. Então, que essa mensagem que está chegando para você hoje, coloque Deus em primeiro lugar. Que Deus venha ser o primeiro na sua vida. Que antes de qualquer coisa, ao você acordar, quando você acordar, você dê bom dia para Deus. Converse com Deus. Peça sabedoria para Deus. Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai te conduzir exatamente aonde Ele quer que você esteja. Ele vai fazer isso. Você só precisa aceitar ser moldada. Você só precisa dizer, Pai, eu quero para mim. Eu quero ser moldada. E aí você vai ter que esquecer. Esquecer quem você foi, como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Você vai ter que esquecer. Você vai ter que quebrar em você toda a religiosidade que está corrompendo e matando as pessoas. É você e Deus. É você e Deus. Então eu espero que você aceite a sua jornada. Eu espero que você aceite o convite que Deus te faz todos os dias. Eu espero que você tenha essa paz que é intransferível e não tem preço, não tem valor. Preço e valor são coisas diferentes. Nada substitui. Não tem. Então, que você também passe por isso, que você aceite a jornada, que você aceite estar com Deus na melhor companhia e tudo na sua vida entrará no eixo. Tenha certeza disso. Fique com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.